te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça, multiplicai os povos que creem em vós, contemplando solícitos aqueles que escolhestes, e dai aos que renasce pelo batismo as vestes da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no versículo de 9 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estava de luto e chorando. Quando ouviu que ele estava vivo, eles foram vistos por ela. Não conseguiram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinha visto e ressuscitado. E disse-lhe: ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo o último dia da 8ª da Páscoa. Amanhã celebraremos, então, o 2º domingo da Páscoa. E a liturgia desse sábado, da 8ª da Páscoa, é um resumo do que aconteceu durante esta semana. E aqui, então, Jesus, o evangelista Marcos fala sobre a primeira aparição de Jesus. E a primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena, aquela que ele tinha expulsado 7 demônios. Isso quer dizer que era uma pessoa pecadora, de um grau muito elevado. Mas Jesus tinha a perdoado, e por isso Jesus, ele aparece a ela de uma forma assim para dizer da grandeza da sua misericórdia. Porque ele poderia ter aparecido para o Pedro, que era um líder, para algum dos apóstolos, mas ele quis mostrar que a sua misericórdia ela é infinita, e depois que ele perdoa os nossos pecados, ele não fica nos acusando, como muitas vezes nós vemos o pecado do outro, até perdoamos,
mas ele fica ainda movendo dentro de nós e fazendo o caminho negativo, e por isso nós vamos tirando de cena aquelas pessoas que tiveram conflito conosco, mesmo que aparentemente nós o perdoamos. E depois ele aparece para aqueles 2 discípulos, né, de Emaús, e esses discípulos vêm, anunciam, e depois Jesus aparece para os 11, quando eles estavam lá se alimentando, mas todas essas aparições não deixou claro que eles tinham convicção de Jesus ressuscitado, tanto que nós vimos no evangelho de ontem que eles tinham voltado a pescar, voltado àquela vida antiga, aquela vida velha, voltado à rotina natural, não estavam se preocupando com o anúncio, estava mais preocupado com a sua rotina de vida. E aí Jesus, ele até faz ali uma correção, porque eles não tinham acreditado de uma forma definitiva, né? E porque Jesus tinha dado uma ordem, ele tinha durante toda a semana anunciado a sua ressurreição, porque ele precisava voltar para o Pai. E para voltar para o Pai tinha que deixar os seus bem preparado, com grande convicção daquilo que era as verdades da ressurreição. Por isso ele disse: ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aquele que acreditar será salvo. Aqui nós olhamos, amados, essa convicção, nós podemos pegar hoje a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 4, no versículo de 13 a 21, aonde fala que Pedro e João, depois que eles curaram aquele paralítico, aquele mendigo, aquele vidente, eles foram muito perseguidos e eles foram muito pressionados pelos poderes, que eles não queriam que eles falassem mais de Jesus. Eles já tinham prendido, feito correção, mas como eles tinham pregado e convertido 5.000, mais de 5.000 pessoas, se eles fizessem alguma coisa contra Pedro e João, o povo se revoltaria. Mas eles chamaram em particular o Pedro e o João para que eles se calassem, que eles não fossem para o mundo anunciar o evangelho. Eu acho que hoje também é um pouco assim, né? O mundo e os seus sistemas e as escolhas, elas muitas vezes não acreditam no anúncio, e muitas pessoas até vai vendo esse mundo tão tribulado que perde até o entusiasmo de anunciar o reino. Mas Pedro e João, ele falou como que ele ia deixar de falar de Jesus ressuscitado para deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Essa palavra, amados, ela é dura e muito verdadeira, porque muitas vezes obedecemos mais aos homens, aos nossos interesses, do que a verdade do Evangelho. Então, que nós possamos, nesse resumo dessas semanas que vivemos a oitava da Páscoa, que nós tenhamos realmente convicção de que nós somos escolhidos por Deus para ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então vamos fazer o possível para que todos possam acreditar na pessoa do ressuscitado nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada
falta com Deus no coração. Só Deus te basta.